gente achar que ficou bom, a gente retorna. Ele continua com a vértice. Ficou um pouquinho mais pesado. Vamos ver aqui. Pixel Wizard. Ele não tinha olhado a extensão que foi. Vamos exportar ele para ver. CVS. Como eu cancelei o arquivo, o que estava aqui ele foi excluído, tá? Toda vez que a gente cancela um arquivo no meio da execução, o que está aqui seria o que estava aqui, não? É excluído. Então aqui é um arquivo novo. Eu acho que vai ficar um pouco pesado com o fato de interseção. Essas interseções, no caso, vamos supor isso aqui, ó, duas interseções. E aqui eu vou ter 4 interseções, né? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Tá vendo que aqui eu tenho um triângulo? Todos aqui eu tenho um triângulo, né? Que era 2 interseções. Duas, no caso seria aqui, uma aqui e outra aqui, né? Uma aqui tem 2. Aqui, ó, uma aqui e uma aqui, 2 interseções. Cada faceta tem 2 interseções. No caso aqui eu seria 4 interseções. 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar pesado. A gente vai ter que diminuir esse peso. Voltar para 2 interseções. New. Não. Import. Vamos ver aqui quanto tempo ele vai demorar para poder abrir. A partir de agora, vamos ver quantos segundos. Passaram 13 segundos. 20. Trinta segundos já se passaram e ele ainda não abriu, ficou um pouco pesado. Vamos ver na hora que a gente for manipular aqui, né, a movimentação. Então a gente trabalha isso de acordo com o que o programa vai aceitar, suportar o peso, tá? Porque não adianta. Em programas específicos a gente pode trabalhar com um objeto e ele aceita mais com um peso de uma malha maior. Não é o caso do Matrix. Então aqui a gente tem que fazer de acordo o máximo que ele consegue. Então toda vez que eu faço o render, eu vou fazendo isso. Eu vou abrindo, ver até onde é suportado
para poder trabalhar aqui e fazer preparo para a renderização. Ok? Tá suportável ainda, né? Vamos ver aqui. Shader. Não, vou selecionar aqui, vamos fazer o play de uma vez. Depois a gente passa para o shader. Vamos ver se ele vai. Eu exportei com a mesma extensão, 9 décimos, porém com 4 número de interseções 4, né? Vamos ver se melhora a manipulação. A gente pode diminuir também o peso do brush. Eu tinha colocado 30, vamos colocar 20 agora. Para ver se ele, ou então 10 no caso, né? Vamos colocar 10 para ver se ele não fica muito pesado na área superior, numa área maior. Vamos colocar aqui shader e vamos diminuir a intensidade aqui para 10, né, que eu falei. Smoke, não esquece do brush. Ó, ele ficou um pouco pesado, viu? Em relação ao anterior, já deu uma travadinha. Por causa de ter que voltar mesmo. E aqui a gente tem a opção também, aqui, ó, como ele está no centro, a gente vai colocar simétrico, tá? Vamos colocar simétrico, que a gente faz os dois lados de uma vez só. O que eu mexer de um lado, vamos ver aqui, não posso colocar simétrico, ele está aqui, ó. Ele está pegando aqui, não é simétrico desse lado. Ele é simétrico aqui, ó. O eixo dele, simetria, é esse eixo aqui, ó. Se a gente colocar ele simétrico, ele não é simétrico, porque eu rotacionei ele com cópia. Então essa cópia aqui está invertida, eu não posso colocar simétrico. Essa opção aqui não vai ser válida para cá. Então eu vou colocar esse aqui mesmo, mas vou tirar o shader que ele está travando um pouco. Vamos colocar aqui, ó, o scope mesmo. Deixar o scope. Um décimo que eu coloquei. Vamos aumentar para 20. E ver aqui, repara que até aqui nessa parte aqui, ó, ele vai ficando liso, ó, tá vendo? Vou aumentar para 30, vamos passar para 30 mesmo. Aqui, ó. Até aqui ele vai ficando liso, ó, aqui, ó. Tá vendo? Enrugadinho que vai sumindo. Então o arquivo fica todo liso. Vamos deixar essa peso mesmo com 4 de interseção. Aqui, no caso aqui, a gente vai ter que aproximar mesmo e então é isso. Isso aqui, esse arquivo vai ser feito assim, ó. Toda essa mudança toda. Então é isso aqui, ó.
Aqui eu não vou gastar o tempo na aula fazendo isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar offline, vou passar o brush nele todo, que aqui é isso aqui, a aula toda vai ser isso aqui, a aula toda, né? Eu vou passar o brush e volto, né? Que aqui é demorado, tem um cantinho aqui que eu vou ter que fazer com mais calma, aqui ó, para poder ajustar isso tudo aqui, ó. Vou ter que fazer com mais calma, mas a intenção aqui é essa, tá vendo aqui a diferença? Aqui eu tenho ele enrugadinho e aqui ele vai ficar todo liso assim, ó. O material vai ficar todo assim, liso assim, ó. Então isso aqui, ó, é assim mesmo, é uma ferramenta só, o tempo todo. Se quer fazer um render bem feito, ele vai dar um pouquinho de trabalho, mas é preferível do que você fazer o arquivo. Você vai fazer o arquivo 3D e fazer o render nele, ele não vai te dar essa curvatura, esse acabamento aqui de arredondamento aqui, ó, dos lados, aqui impressão de ser soldado. Ele vai ficar liso, mas ele não vai ficar aqui, ó, o arredondamento aqui, não vai ter esse arredondamento aqui, ó. Vai ser uma interseção aqui de um tubo no outro, como se fosse um fio passando por outro sem nada, sem ter aquela sensação de ter sido soldado. Vai ficar parecendo uma peça muito simétrica e não vai ter aquele acabamento de ser uma peça artesanal. O pessoal reclama muito isso, que a impressão que você está fazendo no 3D é que não parece ser uma peça artesanal. Então o cliente às vezes não gosta, porque você fez uma apresentação de um render e você viu, tem uma peça montada no computador. Você fazendo um render bem detalhado assim, ó, ele vai achar que a peça foi feita à mão e isso é uma foto, né? Então é isso, eu vou finalizar a aula aqui. Nós vamos ter mais aula, e tinha sido de ficar a última, mas não tem, aqui não tem como a gente finalizar a última aula. Então vai ser mais uma aula. A outra aula vai vir, eu já vou vir com um arquivo todo preparado, né? Todo liso, todo lisinho, todo acabado, e está fazendo a renderização. E só fazer a renderização, mas aqui, ó, o preparo é só isso aqui, ó. Eu vou ter que fazer isso aqui em todo o aro, que vai gastar aqui, já tem 40 minutos de aula. Eu não vou ficar mais 40 minutos aqui, vocês ficarem vendo só isso aqui, mais nada. Então eu vou fazer offline, e na próxima aula a gente volta para poder fazer a renderização, e a gente vai trabalhar um pouquinho no Photoshop também, tá? A gente vai ter que abrir o Photoshop para dar alguns efeitos, alguma coisa de sombreado, um desfoque, como que a gente faz o render aqui e depois abre no Photoshop para fazer uma correção só de desfoque, né? Se quiser fazer mostrar duas apresentação, focar mais aqui e desfocar aqui atrás, só isso. Mas o resto é isso mesmo. Eu vou dar cancelar, porque eu vou voltar aqui. Vou fazer tudo do zero. Né? Vou salvar essa aula como uma 7. E quando a gente voltar aqui, save as, aula 7, quando eu voltar nessa aula aqui, dessa semana mesmo eu volto e a gente já volta com ele todo arredondadinho, bonitinho, e já faz o render e a parte do Photoshop. E aí finaliza a aula. Pessoal, retornando aqui com a aula. Essa vai ser a continuação da aula 7, né? Que eu tinha parado para poder fazer o arquivo ali, passar o brush, o smooth no arquivo offline, que é um serviço demorado, é um trabalho demorado. E eu vou abrir aqui, retornei aqui com o arquivo que eu fechei, para vocês verem a diferença, né? É uma área muito grande, tem áreas aqui que quando a gente vai passar o smooth, ele perde o movimento um pouquinho disso aqui, ó, tá muito concentrado, então a gente perde.
Aqui está o arquivo depois que eu passei todo o Smurf nele. Olha a diferença. A peça fica toda lisa, né? As bordas aqui ficam... A intenção aqui de eu fazer esse render desse jeito é por causa disso, que a peça fica... Ela não fica parecendo que é de máquina. No início da prototipagem, o cliente começava a reclamar demais que as joias estavam aparecendo feitas em máquina, não tinha vida, eram as peças muito retas, né? E com o tempo o pessoal foi aprendendo a usar o programa. A princípio aqui, ó, o render, eu gosto de fazer uma renderização no Maxwell Render e no Maya. Aqui no Matrix é normal fazer, você não precisa fazer esse trabalho todo que eu faço aqui. Eu gosto de fazer porque dá uma vida melhor na peça, né? A peça fica mais artesanal, ela não fica parecendo, ó, para você ver a diferença. Eu vou arrastar aqui um pouco para fazer a comparação dos dois arquivos ao mesmo tempo. Vou abrir o outro aqui e a gente vê a diferença dos dois arquivos, né? Então olha a diferença aqui de um arquivo para o outro. Esse aqui é mais, olha aqui, quadrado. Apesar dele ter essas curvas, tudo, é uma peça quadrada, sem vida, na minha opinião, né? E essa parte aqui, ó, essas partes aqui, ó, esses filetes aqui, ó, aqui no Matrix ele não aparece. Não apresenta isso. Agora, se você for pegar um arquivo desse, para poder fazer uma renderização no Maxwell Render, isso aqui tudo vai refletir, ó. A peça, a superfície não vai ficar lisa como essa daqui. E aqui você vê, ó, que aqui, o que aparenta isso aqui? Uma peça que foi polida, né? A impressão que você tem aqui que é uma peça que foi polida. Então, você pega uma peça aí, quem tem contato direto com a oficina, sabe do que eu estou falando. Você pega uma peça, vamos supor, dar um exemplo aqui de uma meia aliança feita numa fresadeira. Ela é toda quadrada, toda as quinas vivas, tudo. E depois que você passa na parte de polimento, vai ficar tudo redondo, gente. Não vai ficar certinho assim não. Perde qualidade, né? Então, aí dá a entender que a peça foi feita na mão e dá uma vida melhor na peça. Isso aqui, eu tinha falado que ia fazer o render com esse arquivo aqui. Mas eu pensei bem, então quer dizer, o que eu mostrei nessas últimas aulas agora foi como eu preparo o arquivo usando um STL para poder fazer a renderização do Maxwell Render. Então não justifica, o render vai ser normal, né? Tanto esse quanto esse aqui no Matrix vai ser igual. Então eu pensei bem, então eu pensei em fazer a renderização. Deixa eu travar um pouquinho aqui, só liberar. Ele dá umas travadas, tá vendo? Dois arquivos. Aí liberou. Então eu pensei em fazer a renderização com essa peça aqui, ó, porque aqui eu vou estar mostrando para vocês, já que vai fazer a renderização aqui, como que eu faço, deito essas grifas aqui. Eu tenho visto muito render, aí o pessoal faz o render, mesmo que seja um render aqui normal, gente, como que se apresenta uma peça para o cliente com um render com as grifas todas levantadas assim, deita as grifas como se ela tivesse sido cravada. Então eu passei a fazer os render meu, a princípio no início fazia os render assim, apresentação, mas aí fica aquela dúvida, o cliente logo quando vê a peça renderizada, mas as grifas altas, fala assim, não, mas a peça vai vir desse jeito assim? Não, já que você vai fazer só para ter uma noção de como que a peça vai ficar, deita as grifas. Você não vai, igual você vai comprar um apartamento pelo layout lá, tá todo mobiliado, tá todo certinho, então a pessoa tem uma noção de que ela vai comprar. Imagina se você faz uma apresentação do imóvel, ele cheio de reboco ainda. A pessoa não vai querer comprar. Então aí a aula que eu vou estar fazendo vai ser com essa render, né? Não vou fazer STL nem nada.
A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, é fazer a cravação da peça. Eu vou fazer a cravação da peça. Eu vou estar abrindo um manequim aqui dentro. Vou estar mostrando como que vocês fazem para usar. Pode usar qualquer tipo de manequim. Pega um manequim lá na internet, qualquer um. Eu separei uns 2 manequins, se eu não me engano aqui. E vou mostrar como que vocês fazem a posição. Pega uma imagem lá e faz a renderização como se o manequim estivesse usando a joia, né? E apesar que aqui eu tenho no Maya, eu tenho um manequim 3D, né? Eu ponho a peça na mão do manequim, faço gargantilha, tudo no busto, no pescoço, brinco, tudo certinho. Mas tem essa opção aqui, quem não tem um programa, não tem tempo para fazer isso, faz do jeito que eu vou fazer aqui. Então aí eu vou estar na renderização, vai ser essa aqui ainda é a aula 7, né? E na renderização eu vou estar fazendo na aula 8. Aí eu vou estar usando esse arquivo aqui. E fica a dica aí, eu acho que para fazer o render aqui dentro do Matrix, não compensa fazer. Eu acho que não, assim, eu faço, né? Eu faço porque eu gosto, né? Eu não gosto de fazer uma peça assim. Eu prefiro apresentar uma peça assim, ó, do que mesmo aqui na prototipagem, né? Isso aqui você pode mandar assim, ó. Manda o arquivo assim. Mas se você vai fazer igual muita peça aí em site, o pessoal antes mesmo da peça ficar pronta já tem faz um render lá bem forçado de 2000 pixels e faz a apresentação. Então você vai fazer uma apresentação num render assim ou assim no seu site, né? No site da pessoa vai oferecer um trabalho de renderização. Aqui ainda eu posso forçar mais, ó. Isso aqui é porque para não demorar muito, então eu podia forçar mais aqui, ó, só que fica muito pesado, entendeu? Aí eu tenho que aumentar o polígono, a extensão de mesh que tem aqui dentro, né? E aqui eu ainda dei uma redução, fiz uma redução de mesh aqui, ó, para poder subir aqui, ó, ver a diferença desse, aqui, ó, para esse aqui, ó. Então aqui, ó, esse aqui eu ainda sofreu uma redução de mesh aqui, ó, tá vendo? Eu tenho menos mesh aqui, ó, para a peça ficar, para me poder trabalhar aqui, eu tive que fazer uma redução. E com essa redução que ocorre essa perda de qualidade aqui, ó. É do outro lado, né? É do outro lado. Aqui, ó, tá vendo? Aí o que acontece? O polígono começa a juntar, esses furinhos mais próximos eles vão emendando, e na hora que passa o brush ele vai igualando, né? Mas eu posso estar usando uma extensão maior, mais pesada, né? É isso aí. Aí na próxima aula que vai vir agora, vai vir com a aula 8, e eu vou estar mostrando a renderização para vocês, como é que é feito. Tudo de bom, hein?